Fala aí, pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball aí, seja muito bem-vindo. Eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, atualizações quanto à transferência de jogadores aqui no futebol brasileiro. Santos Sport fazendo contratações extremamente aleatórias. Rony Rusco aí disputado no mercado aí, cara, muitos times querendo contratar esse jogador. Vamos explicar essa situação desse atleta. Lá no Cruzeiro, o clube fazendo mais uma baita contratação e muita coisa, cara. Quem será o técnico do Botafogo, hein? Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito no canal, ativa o sininho das notificações. Queria agradecer demais a galera que assistiu aí o nosso vídeo de jogadores que estão desempregados aí, jogadores que estão sem time, ninguém tá querendo esses caras. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o vídeo já bateu mais de 50 mil visualizações. Valeu demais aí quem acompanhou lá, está se inscrevendo aí no nosso canal. Nossa meta é chegar a 30 mil inscritos. Bom, sem enrolações, vamos aí para as notícias. O Santos chegou ao acordo com o meio-campista Josh Windass. O jogador estava jogando no Sheffield Wednesday, lá do futebol inglês, e estava na segunda divisão lá na Premiership. O jogador deverá chegar em breve ao Brasil. O jogador inglês, meio-campista, chega aí como um total desconhecido no Santos. Além do mais, o clube paulista também teria chegado a um acerto com o Internacional para contratar o meio-campista Thiago Maia. O Peixe ainda aguarda alguns detalhes para anunciar oficialmente a contratação do atleta. De acordo com o UOL, o Peixe vai assumir a dívida de 4 milhões de euros, um pouco mais de 25 milhões de reais do Internacional com o Flamengo. Essa dívida que era do Inter vai passar agora para o Santos com a ida do volante para o clube paulista. E o Santos não para por aí, também fechou a contratação de mais um reforço para a temporada. O zagueiro Zé Ivaldo é novo reforço do Santos, chega por empréstimo aí junto ao Cruzeiro com obrigação de compra em caso de metas atingidas aí no clube paulista. Bom, outro time que fez uma contratação totalmente aleatória foi aí o Sport Recife. O clube fechou a contratação do atacante português Gonzalo Paciência, que estava atuando no futebol japonês no Sanfrecce Hiroshima, e agora é novo reforço do Leão, de volta aí à Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogador muito experiente, passou por vários clubes lá na Europa, principalmente no futebol alemão. O Fluminense encaminhou a contratação do lateral esquerdo René, que estava no Internacional. O jogador não teve seu contrato renovado e está muito perto de fechar o acordo com o Fluminense para defender o clube carioca por 2 temporadas. O Racing da Argentina está muito interessado na contratação aí do meio-atacante Zarate do Atlético Mineiro. O clube argentino espera avançar nos próximos dias para fechar o retorno do jogador, que está há muitos anos no Atlético Mineiro. Continuando no futebol argentino, eles têm interesse em muitos jogadores aqui no Brasil, e o River Plate surge aí como interessado na contratação do atacante Caleri do São Paulo. Até agora não foi enviada uma proposta, mas o clube fez uma sondagem até esse momento, de acordo com o jornalista André Hernan. Bom, e por falar em River Plate, o clube que aplicou o chapéu no Santos aí na última semana e acertou a contratação do meio-campista Galo, que estava no São Paulo. O jogador chega por empréstimo ao River com obrigação de compra, inclusive já está fazendo parte da pré-temporada do River, já está treinando com o clube argentino. O jogador era um grande desejo do Santos, mas acabou retornando ao futebol argentino. Quem também deixou o São Paulo foi o lateral esquerdo Wellington, inclusive já foi apresentado aí pelo Southampton, e o jogador é novo reforço do clube inglês, que está praticamente rebaixado para a Championship, né? Muito mal aí na Premier League, apenas 6 pontos conquistados, e o Wellington fechou com esse clube por 4 anos. Lá no Grêmio, o clube abriu negociação aí e teria feito uma proposta oficial para contratar o zagueiro Arboleda do São Paulo. A oferta teria sido por empréstimo, mas até o momento não agradou a diretoria do clube paulista e as conversas seguem em andamento. O Grêmio que fez uma barca muito grande aí, né, cara, nesse final de ano, né? Muitos jogadores deixaram o clube gaúcho, e entre eles aí o zagueiro Rodrigo Caio, também teve o Diego Costa, jogadores medalhões, né, cara? O Reinaldo, que já saiu de lá, fechou com o Mirassol, mas o Grêmio busca fazer grandes contratações para essa temporada, para não passar o sufoco que passou nesse último ano de 2024, onde lutou até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro para não cair de divisão. Certamente o Clube Gaúcho quer dar uma melhorada no seu elenco e também diminuir a faixa etária dos seus jogadores, né, para ter um elenco aí um pouco mais jovem para a próxima temporada. Bom, e por falar em Grêmio, o clube pode perder também um dos seus principais jogadores. Nem tudo são chegadas, né? O Palmeiras tem interesse na contratação do volante Vidia Sante, mas aguarda a definição aí da negociação com o Andréas Pereira ainda para definir se vai avançar na proposta aí pelo jogador paraguaio. O time gaúcho quer em torno de 80 milhões para vender o jogador. Quem sabe pode ser uma baita contratação para o Palmeiras, caso não feche com o Andréas Pereira, que é o grande sonho do clube paulista. Bom, a gente falou de jogadores que podem deixar o São Paulo, o clube também
fez uma proposta aí oficial para contratar o lateral direito Natanael do Coritiba. Após perder o Rafinha para o próprio Coritiba, né, não ter renovado o contrato com o lateral experiente, ele voltou para casa, para o Coxa, e o Clube Paulista tenta trazer um dos principais jogadores do Coritiba, né, que é o lateral Natanael, um jogador aí muito promissor. Esse final de semana, o Red Bull Bragantino anunciou oficialmente a contratação aí do centroavante Isidro Pita. O Massa Bruta pagou aproximadamente 31 milhões e 400 mil reais na contratação desse jogador e vai ficar com 70% do passe do Paraguai, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Estava sendo pretendido por vários clubes aqui no Brasil. Sem técnico após a saída do técnico Arthur Jorge, o Botafogo segue em busca de um novo treinador aí para essa temporada de 2025. Tentou ir fechar com o André Jardine, que teria recusado a proposta do Botafogo, e ele decidiu permanecer no América do México. O Glorioso ainda busca o substituto do técnico português, que foi lá para o Catar, e viu no André Jardine a grande possibilidade, porém ele deu preferência para seguir o ótimo trabalho que ele vem fazendo lá no México. E além da busca por um treinador, o Botafogo também enviou uma proposta para contratar o zagueiro David Ricardo do Ceará. O Botafogo teria oferecido cerca de 7 milhões e meio de reais para contratar a promessa lá do Vozão, um jogador que também despertou interesse do Vasco, só que depois da chegada do técnico Fábio Carille, as negociações esfriaram totalmente e agora ele pode ser reforço do Botafogo. Ele também desperta interesse de clubes italianos. Ao ver o rival contratar bastante, o Atlético Mineiro também busca aí reforço para essa temporada de 2025. Né? O clube estaria em negociações com o atacante Arthur do Zenit, aquele mesmo, com passagem aí pelo Palmeiras, Red Bull Bragantino, Bahia, jogador que já está há algum tempo lá no futebol russo, pode voltar ao Brasil para defender o Galo, seria uma baita contratação, né? Um jogador muito interessante para qualquer clube aqui no Brasil, e o Galo, que também agora é SAF, está tentando ir contratar esse jogador. Além desse atleta aí, o Atlético Mineiro também estaria disputando com outros clubes a contratação do atacante Rony. Palmeiras não deverá se opor à saída do atacante, que desperta interesse além do Atlético Mineiro do Bahia, Fluminense, Vasco, Cruzeiro e também Santos. De acordo com as informações do jornalista Leonardo Baran, que cobre o dia a dia do Vasco, o jogador poderia chegar ao Cruz Maltino por empréstimo. No Atlético Mineiro a situação seria outra. O Galo pretende comprar o jogador em definitivo, jogador de 29 anos, e esses dois clubes despontam aí como os principais interessados na contratação dele, além, claro, de ter esses outros aí que fizeram sondagens para contratar o atacante Rony, né? Eu acredito que ele será reforço do Atlético Mineiro, até porque o Galo tem mais grana do que o Vasco atualmente, né? O Vasco é SAF, mas ainda não tem um investidor, né? Não foi vendida a SAF do Vasco, segue na mão do associativo, que não tem tanta grana assim para fazer investimentos em aquisição de jogadores. Por mais que as últimas notícias envolvendo o Vasco tratam aí que o Vasco pretende contratar um zagueiro e também um atacante, dois jogadores com status titular, o Vasco estaria disposto a investir nessas contratações, só que eu acho bem pouco provável que um desses jogadores será o Rony, né? Vamos aguardar aí, tudo é possível no futebol. E por falar em Vasco, o clube teria abrido negociações com o zagueiro Sami, que está atualmente no Tigres do México. O time mexicano topa o empréstimo do atleta, mas com o Vasco pagando 100% dos salários do jogador, que girariam em torno de 700 mil reais mensais. Esse salário estaria sendo um grande entrave na negociação. O Vasco considera muito alto, já que o jogador não atua desde junho de 2024. O jogador perdeu muito espaço no México e tem treinado em horários alternativos. Como eu disse, a última partida do jogador foi no meio do ano passado, né? Além do mais, o Vasco segue interessado em outros nomes e vê com muita dificuldade também contratar o zagueiro Balbuena, que seria um grande sonho do técnico Fábio Carille, que teria indicado esse nome à diretoria do Vasco. E para fechar o nosso vídeo, lá no Cruzeiro, o clube que mais contrata aí no Brasil atualmente, o Clube Celeste acertou nesse último final de semana a contratação do zagueiro Valentim Gomes. O jogador estava no Vélez, chega aí com uma das contratações mais caras da temporada. O Cruzeiro irá investir cerca de 56 milhões de reais para contratar esse jogador. Uma novela gigantesca que teve um fim positivo e um final feliz para o Cruzeiro. Além desse jogador, o Cruzeiro também vai fechar nos próximos dias a contratação do Marquinhos, que já desembarcou em Belo Horizonte e em breve deverá ser oficializado, se já não tiver sido oficializado. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, o atacante de 21 anos, estava no Fluminense, pertence ao Arsenal da Inglaterra e foi emprestado ao Cruzeiro até o final dessa temporada. Já chegou, como eu disse, a Belo Horizonte para realizar exames e ser oficializado pelo Clube Mineiro, né? Baitas contratações, né? O Cruzeiro, que apresentou muitos reforços nesse final de semana, certamente aí vem com tudo nessa temporada de 2025. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto, muito obrigado. E é nóis.